O sangue é um tecido líquido que circula pelo nosso corpo. Nós lembramos muito dele quando nos machucamos, por exemplo. Mas você já parou para pensar na importância do sangue para a nossa sobrevivência? O sangue é o principal transportador de substâncias para os órgãos e possui função de proteção e manutenção do nosso corpo. Além disso, também é possível identificar diversos problemas a partir de um exame de sangue. Para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, para nós, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Glaciano Nogueira. Ele é hematologista do grupo Oncoclínicas de Belo Horizonte e diretor na Associação Brasileira de Hematologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Glaciano. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para a gente começar o nosso bate-papo, conta pra gente como que é a composição do sangue. O sangue é composto de uma parte celular. Essas células são células vermelhas, a gente chama as células vermelhas de hemácias, as células brancas de leucócitos, uma parte líquida, que a gente vai chamar de plasma, e um pedacinho de célula, que a gente vai chamar de plaqueta. Ele é uma fração de uma célula, que sai da medula óssea e chama-se plaqueta. E, doutor Glaciano, a gente costuma falar que o sangue é muito importante, Eu comecei o programa já falando isso. Por que ele é tão importante para o nosso corpo? O sangue carrega anticorpos para defesa, carrega nutrientes, como você começou a mencionar, carrega vitaminas e ele é um tecido líquido, caminha pelo corpo, distribui oxigênio pelo corpo e ele está presente em todos os outros órgãos. Então, ele serve de transporte de mensagens entre um órgão e outro do corpo. Então, realmente é muito importante. Muito importante. E qual que é a importância, a necessidade de fazer um exame de sangue? Com um exame de sangue simples, se você fizer um hemograma, você consegue detectar doenças como uma anemia, que pode ser uma anemia simples, por deficiência de ferro, por exemplo, muito frequente em mulheres que têm fluxo menstrual mais alto. E você consegue detectar doenças crônicas de nomes graves, como leucemias crônicas, que você está assintomático e percebe no exame de sangue. Além dessas doenças, você consegue ver em alterações do hemograma doenças que estão ligadas aos rins. Você consegue, em exames coletados no sangue, medir a função do fígado, a função dos rins. Você consegue, através do sangue, fazer inúmeras medidas. E a gente pode dizer que essas são as principais doenças do sangue. Então, essas que você citou, tem mais alguma interessante? As principais doenças do sangue, como o tecido, são as diversas formas de anemia, as diversas formas de leucemia, os linfomas. E essas são as principais doenças do sangue especificamente. Mas, como eu disse, como o sangue traz informação de todos os órgãos, a gente consegue medir a função de vários órgãos do corpo com exames no sangue. E com qual frequência a gente deve fazer um exame de sangue? Isso muda de acordo com a faixa etária, com a faixa etária e com o fato de você já ter ou não alguma doença. Mas um adulto que fizer um exame anual para uma pessoa saudável, está ótimo. E, doutor, a gente consegue identificar se o sangue é saudável a partir da aparência dele? A gente vê sangues mais escuros, mais avermelhados, mais clarinhos? É muito difícil através da aparência. A aparência dele muda, você tem razão. Mas ela muda com a dieta. Rica, por exemplo, em folhas verdes, ela muda o tom de cor, ela muda com o uso de alguns anticoncepcionais, ela muda com alguns medicamentos. Então, olhar para a aparência do sangue, você não consegue detectar doenças. Mas que a aparência é diferente, você tem razão. E quais são os tipos sanguíneos? Os tipos sanguíneos mais frequentes para a gente são os do grupo A, o A positivo e negativo, o B positivo e negativo, o AB positivo e negativo, o O positivo e negativo. Para a gente que trabalha em banco de sangue, a gente sabe que existem outros antígenos, pelo menos 26 a 30 de importância para a gente dentro do laboratório, mas no dia a dia são esses os grupos sanguíneos que a gente discute. E, doutor, como que a gente consegue saber qual sangue consegue doar para qual consegue receber de qual? A gente tem diversas tabelas, essas tabelas são baseadas na presença de antígeno e de anticorpo no sangue. E, basicamente, a gente funciona assim, o sangue O negativo, chamado de doador universal, pode ser usado para qualquer outro grupo sanguíneo, via de regra. Está no extremo do mais útil, vamos dizer assim, a hemácia mais útil.
O AB está no extremo. O paciente do grupo sanguíneo AB, ele só recebe hemácias AB, A e B. Então, a gente tem umas tabelas que a gente pode colocar online, pode colocar na gravação para você ver e as pessoas olharem isso aí. Vamos exibir uma imagem que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar para o pessoal de casa entender Perfeito. direitinho. Olha só. Exatamente. Ali, a gente vê na parte superior o grupo sanguíneo do doador, à esquerda o grupo sanguíneo do receptor. Como eu disse, o O negativo, o doador O negativo, você pode usar para qualquer outro grupo sanguíneo. O paciente AB positivo doa para o paciente AB positivo. Os pacientes do grupo B podem doar para os receptores do grupo B e para os receptores do grupo AB. Então, você pode cruzar a parte superior com a lateral e você fazer todas as combinações possíveis. De um modo geral, a gente tenta usar os positivos, os pacientes do fator RH positivo, a gente tenta usar doador RH positivo para RH positivo, RH negativo para RH negativo. Mas o RH negativo, ele pode ser usado para qualquer grupo sanguíneo também. Interessante. E é importante a gente saber qual que é o nosso tipo sanguíneo? Sabe que essa é uma pergunta frequente para a gente no dia a dia. Então, quando um paciente entra no hospital, a cada 72 horas, nós vamos coletar uma amostra de sangue dele, vamos refazer a classificação sanguínea, vou dizer se ele é A positivo, O positivo, vou pesquisar alguns anticorpos no plasma. Então, é uma curiosidade que todo mundo tem, mas se você entrar no hospital, a gente vai refazer isso 100% das vezes em que uma pessoa entrar. E a cada 72 horas, a gente vai refazer todos esses testes. Então, tem muita gente que faz uma tatuagem, né, ali com o tipo sanguíneo, tem como colocar essa informação no celular. Talvez seja importante saber essa informação para conhecer o próprio corpo, mas no hospital vai ser diferente. No hospital, eu não vou usar essa informação. No hospital, se eu tiver numa situação de emergência, onde não dá tempo de testar qual é o grupo sanguíneo do paciente e fazer testes de compatibilidade, eu vou usar uma hemácia O negativo, faço a transfusão, coleto uma amostra, confirmo o grupo sanguíneo e faço a partir daí o mesmo grupo sanguíneo daquele paciente. Eu não vou olhar para a tatuagem ou para a identificação via de regra, porque existe uma chance de erro nessa informação. E a gente que está dentro do banco de sangue não assume esse erro. A gente refaz todos os testes sempre. É interessante, porque eu não sabia dessa informação. E, doutor Glaciano, existem dicas assim, para a gente manter o nosso sangue saudável? Como o sangue é um tecido fluido que circula para o corpo como um todo, e eu disse assim, o sangue recebe sinais do fígado, recebe sinais dos rins. Para você manter o sangue saudável, você precisa manter o corpo saudável. Então, assim, não fumar é universal. Beber pouca quantidade de álcool, não beber álcool. Fazer atividade física regular. Ter uma dieta regular. Uma saúde boa como um todo vai refletir no resultado do exame de sangue. Às vezes, a gente olha para o exame de sangue, tem alguma alteração que você olha e fala assim, isso aqui não é do tecido sanguíneo, isso aqui é um sinal que está vindo de outro lugar. E a gente falou muito sobre os tipos de sangue, quem doa para qual, sobre a doação de sangue, que é o assunto do nosso próximo bloco, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho do funcionamento da doação de sangue aqui no nosso estado. A doação de sangue funciona basicamente da seguinte maneira, acima de 16 anos, com consentimento, você pode doar, mas então os adultos saudáveis, eles podem doar. A Fundação Hemominas coleta praticamente 100% do sangue que é distribuído aos hospitais públicos. Existem os bancos de sangue privados, a doação é voluntária, mas existe um serviço de triagem clínica, de fracionamento do sangue, um serviço de sorologia e as instituições privadas encaminham sangue aos hospitais privados. Então, você consegue doar sangue na Fundação Hemominas e nos bancos de sangue privados. Entendi. Então, a população ela tem essa escolha, né? Ela tem essa escolha. Você pode doar sangue
Na instituição privada, você pode, por exemplo, eu vou citar as 3 que a gente tem em Belo Horizonte. O Hemoservice, que fica na Rua Ceará, o Banco de Sangue do Hospital Biocor, o Banco de Sangue do Vitor, que fica próximo à Avenida Amazonas, são todos fornecedores de sangue aos hospitais privados. E a Fundação Hemominas, que a principal unidade dela está na Alameda Ezequiel Dias, acho que 1, 2, 3, ali em frente ao Parque Municipal, e aonde você faz praticamente 100% do sangue público e alguns hospitais privados também. E, doutor, tem alguma informação sobre esse nosso assunto que você acha que é relevante trazer aqui para o programa? Sobre doação. Sempre que você está próximo de um grande feriado, próximo de um grande evento de festas, doe sangue antes de sair. Porque se você tem um feriado próximo, você tem a tendência a antecipar suas férias e é o momento onde a gente fica mais vulnerável em todos os bancos de sangue. Se você vai sair para uma festa, para beber, para comemorar um casamento, um aniversário, doe antes disso. Nesses períodos onde a gente tem festas e feriados, a gente abre uma janela de feriado muito grande, diminui as doações e o uso de sangue costuma aumentar. Porque, infelizmente, a gente tem uma tendência de aumentar acidentes, aumentar traumas. Então, é o período ideal para a gente fazer isso. E eu pensei aqui, a gente falou dos bancos de sangue privados, né? Existe uma troca entre os bancos de sangue privados e o Hemominas, por exemplo? Como que funciona? Sim, existe uma troca. Os bancos de sangue privados, um ajuda o outro. A Fundação Hemominas ajuda os bancos de sangue privados. Existe uma troca, sim. Interessante. Doutor, considerações finais aqui no programa. Eu acho que quando a gente olha para o hemograma, a gente consegue detectar doenças com nome terrível, com os nomes que a população fica muito assustada, leucemia. Então, assim, quando você faz um exame anualmente, você consegue detectar, antes de ter algum sinal ou sintoma, que tem leucemia, que você tem alterações que podem ser atribuídas aos rins, ao fígado. Então, o exame anual é fundamental para que você porque você antecipe a descoberta dos seus problemas. Porque, apesar de saudável, as coisas acontecem também ao acaso. Falei considerações finais, mas eu tenho mais uma pergunta. Fica à vontade. A gente faz o exame de sangue e a gente costuma interpretar sozinho em casa. A gente pode fazer isso ou a gente tem que contar com a ajuda do profissional? Não faça isso. Eu vou te dar 2 exemplos. Às vezes, a gente faz um exame no sangue que mede a função do rim. Pequenas variações são muito significativas. Às vezes, a gente faz um exame de sangue e vai fazer uma contagem de plaquetas. A faixa normal de plaquetas está entre 150 mil e 450 mil. Uma variação de um exame está 250, o outro 350, não tem muito significado clínico. Então, é difícil para a população saber se a pequena variação é significativa, se a grande variação é significativa. Não tenho dúvida, você precisa de um médico para te ajudar a interpretar. Só para lembrar uma coisa de faculdade, o exame é chamado de complementar, porque ele complementa a história que você conta. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Inclusive, deixa para a gente algumas dicas de redes sociais que a gente pode seguir para saber um pouco mais sobre esse assunto. Tem a do Grupo Oncoclínicas, né? Tem do Hospital Vila da Serra. E tem a do Grupo Oncoclínicas, a gente vai colocar. Tem o Instagram, tem as páginas oficiais do Grupo Oncoclínicas, tem as páginas oficiais do Hospital Vila da Serra e da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, Terapia Celular, que a gente é uma sociedade única no Brasil todo. A gente tem um Instagram bastante informativo, a gente tem eventos para pacientes, para farmacêuticos, para biólogos, para médicos e tem uma página oficial da BHH. O nosso congresso contempla diversas áreas da atuação da saúde, inclusive encontros de pacientes. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer.